Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um projeto Nos Passos de Emmanuel. O projeto Nos Passos de Emmanuel tem como intuito de levar você a palavra do Cristo à luz da doutrina espírita. É com muita alegria que damos continuidade a esse projeto, que é iniciado pelo grupo espírita Eurípides Barçalufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Nós estamos estudando o livro Pão Nosso, né? Estamos nos apoiando na coleção Fonte Viva de psicografia do Chico, editado pelo Espírito Emmanuel, para que consigamos atingir o nosso objetivo. Nós estudamos todo o livro Fonte Viva. Nós estamos agora começando o livro Pão Nosso, né? Esse maravilhoso livro aqui que tem sempre muito a nos acrescentar. E o capítulo de hoje é o capítulo 56, Êxitos e Insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Quem disse isso foi Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12. Em cada comunidade social, existem numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particulares, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é quem sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou sua posse é muitas vezes causa de crime, separatismo e perturbação. Pois trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fortuna ou da escassez, o conteúdo divino. É muito interessante a reflexão que Emmanuel nos traz em torno da passagem bíblica, né, nos convidando a refletirmos se sabemos viver na abundância e na penúria, né? Porque a sabedoria, sobre a sabedoria, as pessoas acham que ser sábio é aquela pessoa que tem conhecimento de muitas coisas, né? Tem um vasto conhecimento. Não é isso. É a pessoa que sabe viver bem com os recursos que tem em mãos. Ela sabe utilizar os recursos que ela tem em prol de si e daqueles que estão ao seu redor, né? Se eu sei viver na abundância e não sei viver na penúria, está faltando algo em mim, né? Porque nós temos que saber nos virar em todas as situações. Nós temos que saber multiplicar em todas as situações. Me veio à memória agora a respeito da parábola dos talentos, né? Onde o Senhor divide os talentos e aquele que ficou com um talento, com medo de perdê-lo, não multiplicou, né? Então, muitas das vezes, nós vivemos na penúria e por medo de perdermos o pouco que temos, não multiplicamos aquilo que temos. Então, se faz necessário que nós saibamos nos virar em todas as situações que nos somos colocados. Na primeira parte, ele fala assim, em cada comunidade social existem numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particulares,
afirmando-se ansiosos pelo ensejo de evidência. Ou seja, tem muitas pessoas muito preocupadas com si mesmas, né, e preocupadas em estar numa posição de destaque. Mas mais para frente, nesse mesmo capítulo, parágrafo quer dizer, ele vai mostrar que nem poucas das pessoas que têm esse ensejo grande chegam lá no topo e conseguem permanecer lá. Por quê? Lhes falta experiência. As pessoas têm a mania de querer pular processos. Poxa, se eu estou passando por essa situação, é para me preparar para algo maior. E se eu não tenho a paciência de fechar aquele ciclo, fechar aquele processo de uma forma efetiva, quando chegar coisas grandes para mim, eu não vou saber administrar. Porque o pouco eu não soube administrar. Eu não soube tirar a lição daquele pouco que me veio. Né? Nós queremos quantidade, não qualidade. E nem sempre quantidade é sinal de qualidade. Então temos que prestar atenção nisso. Peguemos os recursos que tem em mãos, mesmo que sejam poucos, e saibamos retirar de cada situação o melhor que ela pode nos oferecer. Né? De recurso moral, espiritual, porque eles serão as bases para vocês lidar com o muito. Né? Por exemplo, Chico Xavier. Vamos citar o exemplo do Chico. Nós estamos falando de um canal espírita. Chico Xavier, ele teve a oportunidade de ser um cara rico, milionário, porque ele psicografou mais de 400 livros e os livros venderam muito, mas muito mesmo. Se ele quisesse, ele poderia ser um cara milionário. Ele doou tudo para aqueles que necessitavam, né? Para a FEB, para fazer a divulgação e tudo mais, e para casas de caridade, e viveu com o básico, o que ele precisava. Né? Porque ali era o objetivo dele, nós temos que entender qual é o nosso objetivo também. Né? E aquilo, Chico nos demonstrou que ele sabia conviver com pouco e sabia conviver com muito. Né? Porque ele teve a opção de ter o muito, soube administrar o muito, e nessa questão de ter o pouco, né, ele soube administrar o pouco que ele ficou. Né? Então, o Chico foi um grande exemplo desse ponto para nós, né? Entre os êxitos e os sucessos, né? A parte rica e a parte pobre, onde ele soube tirar a verdadeira essência de cada coisa. Né? A gente tem que entender que os recursos materiais que nos chegam são apenas para que tiremos lições deles que nos é emprestado para a nossa evolução. Não é nosso. O seu carro não é seu. A sua casa não é sua. Quando você cerrar os olhos definitivamente deste mundo e chegar no plano espiritual, você não vai levar isso com você. Você vai levar o que você é. Agora, fica o questionamento. Como você lidou com aquilo que você tinha temporariamente aqui? Né? É um questionamento que você tem que fazer. Você soube lidar com eles da maneira correta? Né? Para você não chegar no plano espiritual e pensar, nossa, olha que injustiça, eu deixei tudo que é meu, que eu custei conquistar a vida inteira. Ficou tudo lá. Agora eu tô aqui, sem nada. Mas você está sem nada lá porque você não fez uma riqueza espiritual em você. Uma riqueza moral. Porque quem cria uma riqueza moral, uma riqueza espiritual com os bens materiais que te chegam, chega lá rico. Né? Rico de paz. E a paz é a maior riqueza que podemos ter. Como você está agora? Está com paz ou está com confusão? Então vamos bater nessa tecla. Né? Como que você vai chegar lá? Vai chegar rico ou pobre? Você vai saber conviver com aquilo que você tem aqui, utilizar da melhor maneira possível. E ele vai desenvolvendo o tema. Por essa razão, o tesouro amontoado, para quem não trabalhou a sua posse, é muitas vezes causa de crime, separatismo e perturbação. Se você
E aqui embaixo fala mais: pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas, descuidados, favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Né? Nós vemos aí quantas e quantas vezes herdeiros brigando por herança, que não aprenderam esse valor que Emmanuel nos traz, né? Que são o esforço próprio, a cooperação afetiva, aí fica nessa guerra que causa discórdia, que é motivo de grandes atrocidades, né? Que infelizmente é uma realidade no mundo que vivemos. São pessoas que não, são pais que não deram uma base segura para seus filhos, não deram uma educação segura para eles, né? E prosseguindo, Paulo de Tarso, na lição da Igreja aos Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Então é necessário esse equilíbrio, tanto no excesso quanto na falta. Nós temos que saber equilibrar, viver de uma forma equilibrada em todas as situações que somos colocados. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos, que contudo se adaptam às finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez, e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisso reside um erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Então, sábio não é aquele que tem muito conhecimento, é aquele que sabe utilizar da melhor forma possível os recursos que tem em mãos, independente de ser muito ou pouco. Se você tem pouco conhecimento, mas o pouco você o utiliza de maneira sábia, de maneira correta, você é um cara sábio, você é uma pessoa sábia. Se você utiliza o muito de maneira correta, você é uma pessoa sábia. Agora, se você utiliza o pouco e o muito de maneira incorreta, você não é sábio. Você não tem equilíbrio. O desequilíbrio exterior mostra que seu interior está ainda mais conturbado. Por isso, a importância da reforma íntima. Por isso, Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, deu aos bens materiais os valores que ele realmente merece. Você precisa deles. Não tem nada de errado você conquistar bens materiais. Faz parte da sua evolução. Mas que saibamos usar esses recursos positivamente a nosso favor e em favor daqueles que estão ao nosso redor. Então é essa a lição, né? Que saibamos conviver em todas as situações. Agradeço a presença de todos, né? Curtam nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever caso você não é inscrito e de ativar o sininho para ficar sabendo de todo vídeo novo que for surgir no canal. Muito obrigado pela presença de vocês e que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja uma realidade na vida de todos. Muita paz.